boas-vindas a todos vocês, bem-vindos ao culto das águias desta noite. Mas também duas boas-vindas a todos aqueles que de forma presencial estão aqui para adorar o Rei junto conosco, aos que vieram presencialmente à nossa embaixada. Quero agradecer o carinho e o zelo pelos músicos que sustentaram o período do louvor esta noite. Muito obrigado pelo carinho. Também agradeço àqueles que estão nos assistindo pela TV, o carinho da sua audiência, os que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Esta noite estamos transmitindo o culto para 62 países, aqui do Recanto dos Vinhais para o mundo, e 22 estados da nossa federação. É um privilégio que Deus tem nos concedido de comunicar a palavra para tanta gente ao mesmo tempo. Nossa congregação do Japão, do Laos, da China e de todos os países onde temos construído nossa ponte de relacionamento. Bem-vindos a todos vocês. Muito bem, gente. Eu desejo fazer uma retomada e essa noite não quero estressar a sua paciência, mas nós vamos para o capítulo 2 da nossa mensagem. Semana passada nós demos um tema: cada ato será seu próprio monumento, e eu cometi um equívoco e eu gostaria de repará-lo essa noite. O equívoco está na menção de uma palavra, de um vocábulo, que eu acabei usando o vocábulo errado, e eu quero corrigi-lo. Quando eu fiz citação de uma mensagem minha, que era um caminho de volta para si, eu usei a palavra hayeka, mas eu cometi um equívoco. A palavra é lekleka. Hayeka é uma outra palavra e tem um outro sentido. Então, como assisti a mensagem quando cheguei em casa, na casa eu estava viajando na segunda-feira, mas assim que eu me posicionei na segunda-feira, eu fui assistir a mensagem e eu cometi esse equívoco. Estou pedindo desculpas a vocês e fazendo a correção devida, ok? A palavra é lekleka, um caminho de volta para si. Este é o sentido da palavra, ok? Muito bem. Na semana passada, eu estava falando sobre esta frase: cada ato será seu próprio monumento, que é um conceito do Dr. Vitor Frank, e o conceito ele é tão precioso que eu usei a frase inteira como tema da minha mensagem. E o sentido deste texto é que cada um de nós precisa gerar um enorme respeito pela nossa cotidianidade. Precisamos ter uma relação de imersão no nosso cotidiano. Para o Dr. Vitor Frank, e eu estou trabalhando um pouco o pensamento dele, não há necessidade de pensarmos na colocação de um busto nosso numa praça para que entendamos que a nossa trajetória na Terra foi tão importante assim. É que é possível transformar cada ato num monumento. Cada decisão tomada, cada escolha tomada, cada oportunidade gerada, num diazinho qualquer. Eu me reportava hoje de manhã, aquela segunda-feira chuvosa, que a gente subestima, aquela segunda-feirazinha que não dá vontade nem de sair da cama. É possível construir nessa segunda-feira chuvosa o seu grande monumento. Deus vai nos movimentar sobre a face da terra, gerando oportunidades para que cada ato meu possa se tornar um grande monumento. Não subestime o dia que o Senhor está dando a você. Hoje eu pensava, quando o salmista diz: este é o dia que o Senhor nos deu. Lembram da frase do salmista?
Este é o dia que o Senhor nos deu. Que dia você pensa que era esse? Qualquer dia. Qualquer dia. Seja lá qual for o dia, esse é o dia que o Senhor deu a você. Não perca a oportunidade de construir nesse dia que o Senhor deu a você o seu grande monumento. Construa seu grande monumento na vida dos seus filhos, seu grande monumento na vida de sua esposa, de seu companheiro, de sua companheira. Cada ato seu dentro desse dia pode mudar radicalmente a trajetória da vida de alguém, e um monumento pode estar sendo erguido. Precisa acordar toda segunda-feira, sabendo exatamente por que você está de pé. Encontrar o sentido da vida é importante e você precisa percorrer essa trajetória, mas encontrar o sentido na vida será uma outra trajetória importante que você precisa encontrar. O sentido na vida, não só o sentido dela, mas o sentido nela. Porque quando eu encontro o sentido na vida, minha vida muda. Eu vou dar um retorno de hoje de manhã. Eu, quando cheguei em casa, Lucas me deu um texto. Nós estamos fazendo uma graduação, uma especialização juntos, e ele me deu um texto que eu não tinha ainda tido acesso, para que eu pudesse ler. E o texto, ele faz a narrativa de um hospital. Esse é um hospital lá na Sicília, na Itália, onde um grupo de aidéticos está sendo tratado por uma equipe especializada. E parte dessa equipe adotou um conceito da logoterapia. E acontecia exatamente assim dentro daquela hospedaria. Toda noite, ouvia-se gritos de pavor por causa do enfrentamento com a tragédia do HIV. Rapazes e moças estavam se definhando, morrendo a partir da dor, do constrangimento e da vergonha. Estavam se dissolvendo humanamente. E não havia tratamento medicamentoso que pudesse reverter, amainar, apaziguar o quadro apresentado nas enfermarias. E essa equipe decidiu se movimentar por uma experiência. Eles decidiram montar dentro daquela hospedaria uma terapia. Eles estimularam os pacientes a fazerem pinturas de ícones, que eles projetassem seus ícones na pintura. E assim, toda a enfermaria foi contagiada pelo entusiasmo de construir a sua pintura ideal. E começou a se observar uma coisa: à medida que os quadros iam sendo construídos, os gritos, eles começaram a diminuir acentuadamente. O pavor noturno foi se apagando de cada enfermaria. Diminuiu a dor, porque quando o paciente se projetava para dentro da realização daquela motivação, da construção daquele ícone, eles iam se esquecendo um pouco mais da sua dor. E o propósito estava se tornando uma espécie de analgésico, de anestésico.
E o quadro foi começando a mudar. E começou a se perceber que também as mortes foram diminuindo. E localizaram o seguinte resultado na pesquisa: nenhum paciente morreu antes que seu quadro ficasse pronto. Intrigante. Intrigante. Quando eu ouço a voz de Simeão dizendo: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Salvador de Israel. Simeão era um sacerdote que, embora tivesse envelhecido, havia nascido para apresentar Jesus. Foi o sacerdote que pegou Jesus das mãos de Maria para apresentá-lo no templo. A história de Simeão é uma história relativamente curta, a narrativa da história dele. Mas parece que Simeão vive uma vida inteira para um minuto de sucesso. Parece que toda a história de Simeão, todo o desdobramento da sua experiência, das suas dores, das suas tristezas, é para que um dia ele pudesse apresentar ao planeta Terra o Salvador de Israel. E quando ele diz: agora o Senhor pode despedir em paz o seu servo, isso significa que o propósito foi alcançado. É possível a gente pensar que uma pessoa não morre até que seu propósito seja cumprido na terra. Cada um de nós nasceu para uma missão e para cumprir um propósito na terra. Você não precisa acreditar no que eu estou te falando, mas ter um propósito pode manter você vivo. Ter um propósito pode fazer a tua vida ter mais sentido e tuas células ganharem mais saúde. Ter um propósito na vida pode mudar a trajetória de toda a tua família. Um propósito, encontrar o propósito da vida e encontrar o teu propósito dentro da vida pode mudar radicalmente a tua existência. Você não nasceu só para ocupar um lugar na história, ter um filho, plantar uma árvore e morrer. Há mais sentido na sua vida do que você pode imaginar. Há muito mais razão por você ter nascido. E não importa o meio. Não importa se você não nasceu num berço de ouro, se você foi querido por seus pais ou não. O que importa é que Deus usou um meio para trazer você à existência. Você não é fruto de um acidente. Você é resultado de uma decisão responsável que não aconteceu na terra, aconteceu na eternidade. Deus usou o tempo para colocar um projeto espetacular dentro dessa terra. O nome desse projeto é Renato Chaves Moreira. Não subestime a tua história. Não subestime a tua dor. Não subestime os acidentes ou aparentes acidentes de percurso. Não subestime a tragédia pela qual você passou ou tem passado. Não subestime as crises existenciais pelas quais você passa. Não subestime seus conflitos, porque você é uma obra de arte em construção. Aquele que começou a sua boa obra na tua vida ainda não terminou, mas ele vai terminar. Mantenha-se firme, focado, porque Deus já vai dar tanta clareza, tanta nitidez, e você já vai enxergar o motivo real da tua existência. Os que descobriram vivem mais leves. Os que ainda estão tateando encontram alguma dificuldade, mas não perca o seu foco. Quanto mais você se aproxima da luz de Deus,
mais longe da escuridão, da ignorância mais distante dela você estará. Na luz de Deus vemos a luz. Então nossa relação com Deus não é uma relação que passa pela mera religiosidade, passa pela vida. Pela vida. Nossa relação com Deus, ela é visceral, passa por dentro das nossas entranhas e dá sentido à nossa vida. Sem Deus, a gente existe. Como uma ameba existe. Mas com Deus, mais do que existir, a gente passa a viver. Porque a vida dele passa a fluir pela nossa vida. E nós nos tornamos como uma cachoeira que recebe e transporta e vai levando, e a vida vai começando a ter sentido, ok? Muito bem. Com essa retomada, eu quero pensar junto com você na experiência de Moisés e na experiência de todo caminhante. Vocês se lembram de Moisés, o libertador de Israel, da escravidão egípcia? Quando Moisés é desafiado a encontrar na trajetória o lugar mais importante do que seu fim. Na história de Moisés e na história de cada um de nós precisamos encontrar na trajetória o lugar mais importante do que o nosso destino. É por isso que nós às vezes desprezamos o nosso cotidiano, porque olhamos para o nosso fim com uma importância tão grande que esquecemos do valor da caminhada. E eu vou te contar uma coisa: estará na caminhada o lugar onde você mais vai conhecer seu coração. Nessa caminhada, Moisés é desafiado a tirar a sandália dos pés. Lembra da retomada da semana passada? Retirar o sapato dos pés, porque o lugar onde Moisés estava era a Terra Santa, embora não estivesse em Jerusalém, que foi apelidada de Terra Santa, ele estava num lugar qualquer dentro do deserto. Deus diz para ele: tira o sapato do teu pé, porque o lugar onde você está é Terra Santa. Ou seja, Moisés está sendo desafiado a encontrar na sua trajetória o lugar mais importante da sua vida. O destino, o futuro, nossos projetos são importantes, mas eles não estão desconectados da nossa cotidianidade. O nosso cotidiano, ele é uma projeção grande e maravilhosa, que o fim não será uma ansiedade, uma angústia para nós, porque quando nós encontramos motivo suficiente na trajetória, o fim será um detalhe. É claro que você vai chegar lá, mas faça do seu deserto, do lugar inóspito onde você se encontrar, o lugar do seu altar, o lugar da sua glória, o lugar onde você pode transformar aquela coisa que é mera numa coisa extremamente valorosa, que contribui extremamente para o seu destino. Quando Jesus arroga para si: eu sou o caminho, na verdade a nossa experiência cristã é uma caminhada. É uma caminhada, não é um ritual, não é uma relação cultual. E aqui eu não estou enfraquecendo a importância do culto. Eu estou te dizendo que quando Jesus diz: eu sou o caminho, o que Ele espera é que você ande nele. Vou te pedir para abrir num texto que eu estava lendo essa semana. Colossenses 2, versículo 6. Por gentileza, se você tem uma Bíblia e deseja acompanhar como faziam os de Bereia, Colossenses 2,6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
O desafio da nossa experiência cristã é andar nele, é uma caminhada nele. O que me impressiona é que nós nos especializamos às vezes na nossa relação cultural e nos esquecemos de andar nele. Apresentamos uma liturgia farta de significados, uma liturgia repleta de sentidos, mas quando chega na segunda-feira, nós desconectamos da nossa espiritualidade. E nós somos desafiados a viver uma caminhada nele. Nele quem? No caminho. Jesus é o caminho, e o que Ele espera é que eu e você tenhamos nele uma decente caminhada e um respeito profundo pela segunda-feira. Não gostou? Não parece um bom dia para você segunda-feira? Talvez porque você não tenha encontrado sentido naquilo que você está fazendo segunda-feira. Talvez esteja debaixo da pressão do tripalium, a tortura do tripalium, 3 paus, trabalho, tripalium, e ainda não migrou para a tua vitória, para o sentido da sua vida. Por isso você não gosta da segunda-feira. Tem algum sentido, gente? A emoção de vocês é contagiante essa noite. Me sinto aqui como pregador empolgado por tanta resposta positiva. O nosso caminho, ele é supraespacial. O nosso caminho não dependerá de longitudes e latitudes, porque o nosso caminho, ele é dimensional. Ele é encontrado na pessoa de Jesus. Ele não é uma trajetória geográfica. Precisa entender isto, porque todo dia nós estamos no caminho, e o caminho desafiará a cada um de nós a ter uma caminhada responsável e nua dentro dele. No que diz respeito a tirar os sapatos, eu estive meditando essa semana num texto, eu queria tanto que você lesse comigo, está em Deuteronômio capítulo 8. Eu vou dar um tempinho para você abrir. É que quando Moisés é desafiado a tirar o seu sapato, você lembra, a gente citou tanto isso semana passada, tirar a sandália do pé é estar exposto àquilo que não é habitual para nós. Nós sempre nos reconheceremos naquilo que não é habitual, porque naquilo que é habitual, nós estamos preparados com nossas respostas, com os nossos argumentos, com as construções mentais, estamos preparados com nossos construtos, vai sempre nos pegar preparados. E quando nós somos encontrados naquele lugar, preparados para respostas, nós parecemos um modelo. Estamos seguros. Mas quando a segurança é retirada dos nossos pés, você vai se perceber exatamente como você é, e não preparado para ser. Quando a dor chega, quando a vergonha aparece, quando a decepção toma conta do cenário, a nossa espiritualidade vai ser aflorada. E você vai se perceber exatamente como você é. Quando nós estamos no habitual, e todos os nossos planos estão sendo executados à risca, então nós estamos no controle e está tudo muito bem. Mas quando chega o inesperado, e eu vou dizer uma coisa para você, e não se assuste com isso, Deus tem poder e autoridade para nos colocar no inesperado. Vou falar para você.
Eu disse para eles que Deus tem poder e autoridade para nos colocar no inesperado. Agora, minha preocupação é como nós estamos nos comportando quando o inesperado chega. Quando aquela notícia chega à tua casa, que pega você de surpresa, que arranca você do habitual, que tira o teu sapato e que você tem que encarar a dor do caminho, a experiência que está ferindo os seus pés, por causa do calor causticante do deserto, as pedrinhas que incomodam o teu pé. Quando você é encontrado exatamente assim, e sabe como Deus nos quer? Exatamente assim, para que nós conheçamos realmente o nosso coração. Queridos, nem sempre somos aquilo que pensamos que somos. Às vezes somos aquilo que os outros querem que sejamos. Aí entramos dentro de um modelo, aí nós temos um problema, porque a graça, ela vai expor você exatamente como você é. Ela não vai esconder você como fazia a lei. A lei você cumpria um ritual, um cerimonial, se maquiava, se travestia e estava tudo certo. Mas a graça vai expor você exatamente como você é. Bem-vindos à graça de Deus, que vai revelar o nosso coração nos desertos da vida. O texto que eu pedi que você lesse, vamos ler devagarzinho, tá bom? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Eu estou falando da transição do Egito para Canaã. Quem é que está no controle da vida desse povo? Não é o diabo? Você leu que era Deus aí? É bom a gente banir o diabo da vida da gente de uma vez por todas, hein, gente? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto nos revela, o inesperado nos revela. Você é tão espiritual quanto você é no meio da crise. Você é tão maduro quanto você é quando ouviu aquela notícia. Eu quase posso ouvir o Senhor dizendo: podem esses ossos secos voltarem a viver? Porque o silêncio sepulcral está demais essa noite, hein? Eu estou me sentindo tão cheio do Espírito, estou me sentindo tão forte. Espero que você esteja recebendo do meu Espírito essa noite. Querido, você pode fazer muito mais do que murmurar no meio do teu deserto. Ei! Desculpe meu grito, só para chamar sua atenção. Ei! Você pode fazer muito mais do que usar o sistema de condenação para se mover. Onde que eu errei? Onde que eu culpei? Não, cara, é Deus querendo saber como é teu coração. Entende? E Ele vai colocar o nosso pé no inesperado, naquilo que a gente nem conhece, para saber se você funciona ali mesmo. Você precisa conhecer seu coração e as motivações que atraem você a Deus. Vocês já conhecem minha analogia clássica, né? Há pessoas que só estão na igreja porque morrem de medo de ir para o inferno. Ela não tem nada a ver com Deus. Estão morrendo de medo de ir para o inferno, aí vão procurar a igreja porque querem tirar os seus medos, né? O que nos aproxima de Deus vai ser revelado no dia que Deus tirar seu sapato.
ou no dia que você tiver coragem de tirar o seu sapato, sua camadinha de proteção. Quando você tira, seus argumentos teológicos podem ser a nossa camada de proteção. Aquele negócio que a gente herdou, vovó ensinou a gente que é assim, não é? Quando você vai tirando isso, tirando as camadas de proteção, tirando o sapato, e colocando o teu pé no deserto, meu irmão, a tua humanidade não é um problema para Deus. Deus não tem problema com as tuas crises existenciais. Deus não tem problema com tua falência. Deus não tem problema com a tua insolvência. Deus não tem problema e não joga você fora por causa das suas crises. Na verdade, tudo isso é uma ferramenta de construção de uma pessoa linda que você está se tornando. Queridos, eu quero confessar a vocês uma coisa. Como foi difícil para mim estar em terrenos que não são habituais. Terrenos que eu não estava acostumado a me mover neles. Terreno do vexame. Não sei se você já foi colocado dentro de um, mas, cara, a sua maturidade vai acontecer, evidentemente, no meio dessa espécie de experiência. Eu não sei quantos de vocês já viveram uma vergonha. Eu e você. Tu também. Tem mais gente aqui. Eu acho que eu estou no planeta dos normais. Está começando a chegar gente aqui. Ok? Quando a gente entra no terreno da vergonha, a sensação é que o céu desabou, a terra saiu debaixo do nosso pé, a gente não encontra apoio de ninguém. O que a gente encontra é uma construção de condenação. Acusações dos santos, a igreja vira a igreja da Idade Média, queimando-nos na sua fogueira. E a gente se sente apavorado, pois este momento, meu Deus, como dizer isto? Neste momento você vai encontrar tanta sublimidade em Deus. Deus se projetará tanto na sua direção. Ele se movimentará na tua direção quando os outros não se movimentam. Talvez a experiência mais dolorosa da sua vida também possa ser a experiência mais gloriosa da sua vida. Quando você vê Deus colocar você na palma da mão dele e tirar você do meio do fogo da condenação e colocar você num lugar de honra, num lugar seguro, num lugar de paz. Deus não nos coloca fora do habitual para que a vergonha seja o nosso fim, mas para que a gente encontre naquele dia cotidiano da vergonha a providência dele em nos livrar e nos tirar do perigo e nos colocar num lugar seguro. Ele não vai evitar isso com seus pés. As bolhas serão necessárias. Eu dizia para você semana passada que o caminho, ele é tão poderoso, e eu estou falando do caminho que é Jesus. O caminho é tão poderoso que ele é capaz de corrigir a nossa pegada. E eu dizia pela enésima vez que você pode até errar no caminho, mas você nunca erre o caminho. Porque quando você erra no caminho, o próprio caminho vai corrigir a sua pisada e consertar a sua vida. Aí contei para você a experiência da minha botinha de menino, que eu corria para lá e para cá, e os meninos da minha classe implicavam tanto, era uma coisa tão constrangedora aquela botinha. Eu tenho uma foto com a botinha, mas não vou lhe mostrar. Aquilo é uma recordação, memorial, porque eu não quero você rindo de mim. E continua rindo, é? Aquela botinha que o médico disse, tira a botinha do menino.
Deixa o menino pisar no chão. Deixa o menino ter contato com o solo, com a pedra, com o paralelepípedo, com a areia da praia. Deixa ele arranhar a unha, quebrar a unha jogando bola na rua. Porque o terreno irregular vai corrigir a sua pegada. Hoje de manhã eu li um texto glorioso da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que ele diz que o Evangelho estava transformando a vida de outras pessoas, pelo mundo afora. E eu me lembrava que há um Evangelho que transforma, mas há um Evangelho que conforma. Há um Evangelho que mete você dentro de uma forma e não deixa você ser você. Ele cria modelitos. E me ouça com responsabilidade, viu, gente? Me ouça com atenção. Há um evangelho, um proto-evangelho. Um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor. Que ele tem a finalidade de construir modelitos. Então este evangelho cria uma forma e você tem que se adequar à forma. Você se torna um modelo, mas você nunca é você. Você é resultado de uma forma que colocaram em você. Este evangelho que eu estou citando, ele é reducionista. Mas, no evangelho de Jesus, São Paulo diz que nós somos transformados. A mesma raiz da palavra conformar e da palavra transformar é a palavra forma. É meter você dentro de uma forma. E às vezes esse evangelho atrai, porque eu morro de medo de ser eu, de ser reprovado, de ser recusado, de não ser aceito. Aí eu entro dentro de uma forma, e ao invés de ser um conformado, eu viro um deformado. Diga ai. Não, ai como se ganhou uma marretada no dedo. O evangelho, ele não deforma você. O evangelho de nosso Senhor não conforma você. Ele transforma você. Por isso, Deus sempre vai colocar você no habitual, fora do habitual. Porque no habitual, você se comporta como um conformado. E quando você sai do habitual, que você tem que ter uma experiência drástica, você será desafiado a caminhar pelo altar e não pela forma. Estou me fazendo entender, gente? Eu gostaria tanto que o Espírito Santo estivesse me usando esta noite. Até me percebo sendo usado, mas eu preciso que você me ouça com bom coração. Não fique chateado comigo, revoltado comigo. Não se tranque para a profecia. Que você se deixe ser pastoreado pelo cajado da palavra. A minha preocupação é que eu tenha em algum momento entrado numa espécie de forma e não consiga mais sair dali. Acabe me rejeitando, porque acho que se Deus deu um jeito naquele meu limite, eu devo ficar por ali. Como eu disse ainda há pouquinho, Deus não tem medo da nossa humanidade, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra fraqueza no grego é a palavra asteneia, que é limite humano. Limite humano. Deus não tem problema com o nosso limite humano, com o meu limite humano, nem o seu limite humano. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa asteneia. A palavra aperfeiçoar é a palavra teleios. Ou seja, ele só pode continuar construindo você
Quando você se percebe necessitado da presença dEle para sustentar você nesse momento inesperado. Quando você se encontra nesse momento inesperado, precisa ter um senso de cuidado. É Deus que está guiando você para ir. Você pode até na sua teologia tentar botar a culpa no diabo, mas ele já parou de agir na sua vida tem tempo. Eu imagino, né? Eu estou imaginando aqui. Se ele já deixou de agir na sua vida, querido, ainda que o momento seja doloroso para você, pense nisto. Ainda que aquela situação seja constrangedora para você, Deus está no comando da sua vida. Ele não perdeu você de vista. Ele vai conduzir você para dias melhores. Espere um pouco mais. E aquilo que parece tragédia hoje, amanhã vai ter uma repercussão de maior sucesso da sua vida. Você nunca sairá do controle de Deus, mesmo que pense que saiu. Outro dia alguém me disse assim: bispo, eu estou desviado. Eu digo: eu não compreendo. Você pode até pensar que está fora do caminho. É porque as mãos dele são mãos invisíveis. A hora que ele puxar a corda, acabou. Você acha que sua relação com Deus começou quando? Antes de você nascer. Ele conhece todas as doidices da sua vida, todas as loucuras, todas as taras, todas as picaretagens. Só para os picaretas, só. Um minutinho. Quando eu olho para aquele Elias que está lá no deserto, presente na sua humanidade, olhando para ele e admirando este homem como um herói, Deus não esconde a humanidade nem a fraqueza de um herói, para que eu e você não percamos a linha de direção. E a fraqueza de Elias me assemelha tanto a ele, que eu penso na possibilidade que eu também seja um herói. Quando a gente pensa num ser vitorioso, não podemos pensar num ser inerrante. Porque enquanto natureza humana, nesses lapsos da natureza humana, é bem possível que cometamos mesmo nossos erros. Mas isso não invalidará o plano de Deus para a sua vida. Você pode, na sua justiça própria, achar que está vivendo a maior tragédia da sua existência e projete ela para o lado que você bem entender. Projete ela para o lado que você quiser. Bispo, está jogando indireta para mim? Não, estou jogando direta para ti. Porque tu pode projetar isso para qualquer lugar da sua vida. Quando você vive esse desgaste e esta dor, pense numa coisa: como vai reagir seu coração? Você é isto. Se o teu coração é um altar, ou é um ponto de pouso de demônios, você vai descobrir agora. Se você cresceu, ou se você continua um raquítico na fé, você vai reconhecer isso agora. Como você anda governando as tragédias da sua vida, exatamente no que você tem se tornado e no evangelho que você tem recebido. Não tenha medo do que as pessoas pensam de você. Oi. Não tenha medo
daquilo que as pessoas pensam sobre você. Importe-se primeiro com aquilo que Deus pensa de você. Deus não joga ninguém fora. Ele vai nos transformando de glória em glória. Lendo o texto de Tiago, capítulo 1, diz que há pessoas que quando olham no espelho, ao verem a sua aparência, elas tiram logo a cara e saem do ambiente. É porque quando nossa imagem refletida no espelho da palavra, quando nós olhamos para aí e identificamos o que nós não gostamos em nós nos apavoramos. Porque há coisas que nós olhamos e nós não aprovamos mais, mas está aqui, que só o espelho da palavra reflete o que está aqui. Quando eu digo para você que nós somos farinha do mesmo saco, eu não estou subestimando ninguém, mas eu estou afirmando que nós somos farinha do mesmo saco. Tem diferença. Às vezes somos uma nuvenzinha arrogante, aquela que vem logo se dissipa. Somos uma nuvenzinha atrevida e arrogante. A condição de filhos de Deus deve gerar em nós mais humildade e não mais arrogância. Eu olho na bacia dos espelhos e uma das coisas que mais me perturbou na minha vida foi uma experiência que eu conto numa mensagem chamada Bacia dos Espelhos. Quando eu olhei um dia na bacia, no espelho da palavra, a minha imagem, eu vi um pastor egoísta. Eu não gostei daquilo que eu vi, mas o que principiou aquela minha conversa com Deus, foi assim: Deus, eu quero ser como Jesus. É um desejo ardente do meu coração. A primeira noite Deus me mostrou, na bacia dos espelhos, o egoísta que eu era, com minha mulher e com meus filhos. No segundo dia, Deus me mostrou como eu era altivo com meus amigos, interesseiro. Não estava interessado neles, mas interesseiro no que eles podiam produzir na minha vida, como resultado. E eu comecei a ver um monstro, eu era pastor da igreja. E aquela palavra começou a revelar o meu coração. Eu descobri tanta coisa ruim dentro do meu coração, gente. Graças a Deus você não é assim. Mas eu vi tanta coisa ruim, um homicida. Porque quantas vezes eu quis matar alguém? É que às vezes nossa santidade não deixa. A gente faz orações assim, cheias de cuidado, teologicamente bem arranjadas, né? Senhor, prepara e leva. Eu não tenho coragem de matar, mas prepara e leva o teu servo. Eu disse para você que aquela senhora tinha vontade, aquele senhor tinha vontade de se divorciar, mas na teologia dele, divorciar-se era um pecado. Ele não podia cometer esse pecado do divórcio. Então ele orava, se achegava diante de Deus e dizia: Deus, eu não quero mal à tua serva. Ele chamava a mulher dele de a serva de Deus. É o toque teológico na coisa, né? Para manter a espiritualidade. Senhor, eu não sou um homem mau. E o desgraçado confessou isso para mim. Desgraçado porque estava desprovido da graça. Eu não tenho coragem. Mas bem que o Senhor podia preparar a tua serva e levá-la. Ele já estava de olho numa outra muchacha. Ora, não era mais honesto o cara dizer: ei, minha irmã, não tem mais nada a ver entre nós, acabou, se é certo ou se é errado. Ele foi honesto com a vida dele. Agora, o homicida estava aqui: Senhor, prepara e leva. Inclusive, eu entrego o meu dízimo e minha oferta. Ei, Deus é Al Capone. Quando tu entrega teu dízimo e tua oferta, tu está pagando o chefe da máfia para fazer o trabalho sujo. Você é um vagabundo, desculpe aí. Não tem coragem? Então eu vou falar com o chefe da máfia. Senhor, pago direitinho meus compromissos. Vou à escola dominical, vou no culto do meio da semana, vou na doutrina. Senhor, eu sou teu servo. Tu sabes minhas necessidades. Prepara a tua serva
e leva. Senhor, não quero vê-la sofrer. Parecia até a oração do Sidney Magal, né? Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir. Não, desculpa. Perdão. É que irmão Sidney às vezes fala umas coisas que... Querido, Deus quer que esse chão se torne santo. Qual chão? Este. Que gera dor, que gera vergonha, que gera angústia, que gera medo. Deus quer ver esse chão santo. E sabe quando ele fica santo? Quando você tira suas camadas de proteção. Deixa Deus mudar a sua vida. Tudo que Ele quer é transformar você. Ele não quer botar você numa forminha. Ele quer dar um sentido maior do que a forma. Ele quer fazer de você uma pessoa muito parecida com Jesus, com obras ainda maiores. Com obras ainda maiores. Jesus é o teu modelo, mas Ele não é a tua redução. Ele, quando entra na tua vida, entra para fazer de você uma pessoa exponencialmente maior do que você jamais um dia pensou que pudesse ser. Eu estou terminando por aqui. Já está chegando ao final da transmissão ao vivo pela rádio. E eu estou terminando minha reflexão. Irmão, faça uma releitura dos fatos que estão acontecendo à sua volta hoje. Primeira coisa, primeira atitude responsável. Number one, arranque o diabo do teu deserto. Pode repetir o que eu acabei de falar agora? Número um. Identifique Deus na tua história. Não se sinta desamparado, porque Ele vai fazer dessa tragédia uma obra de arte. Tenha senso de direção, não se perca. Não se perca emocionalmente. Mantenha os seus olhos na mão do artífice. Ele transforma maldição em bênção. Não sou eu, é Ele. Ele transforma a tragédia no sucesso. Não estou tentando convencer você do que eu estou te falando. Eu estou te falando que assim é. Deus tira você lá de baixo e coloca você lá em cima, num abrir e piscar de olhos. Não é mágica, é realinhamento com o teu destino. Quanto mais você resiste, mais você sofre. Quanto mais você resiste, mais você sofre. Quanto mais você resiste à vontade de Deus e à palavra para a sua vida, mais você sofre. Eu tenho absoluta certeza que todos nós já tivemos nossas sandálias arrancadas, talvez tiradas por nós mesmos. Já nos encontramos em lugares que nós não gostaríamos de estar. Querido, eu passei 5 anos da minha vida. Sabe o que é 5 anos? 5 anos. 5 anos é o dízimo da minha vida. Eu tenho 50 anos, parece? Ah, desculpe, já tenho 55. 5 passaram, desapercebido. Eu passei 5 anos da minha vida perguntando para Deus: Deus, por que isso? No meu senso de justiça, eu não merecia aquilo. Como eu sofri esses 5 anos?
Foram 5 anos de sofrimento, porque eu não conheci o porquê. 5 anos de angústia dizendo, Deus, eu não mereço isso. Na minha contabilidade aqui, eu estou com lucro. Mas foram 5 anos que você não pode imaginar como eu amadureci com esse sofrimento e esta dor. Quer saber qual é o motivo? Saiba, depois você me conta, que eu ainda não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu ganhei tanta resistência. Eu ganhei tanta força. Não há nada neste mundo que me dobre hoje. Porque nesses 5 anos, eu não descobri o porquê, mas eu descobri o meu valor. E quem conhece o seu valor não tem preço. Foram 5 anos de um diálogo. Um dia, lendo o rabino Newton Bonder, ele dizia, mude sua pergunta. Pare de perguntar por quê e pergunte para quê. Quando eu mudei o para quê, eu encontrei a resposta. Às vezes estamos com a pergunta errada. Entende? Estamos com a pergunta errada. E quando estamos com a pergunta errada, a angústia pode tomar conta de nós. O medo pode entrar no nosso território. Querido, você é propriedade exclusiva de Deus. Espero que você não tenha dúvida disso. Que você é propriedade exclusiva de Deus, ou seja, ninguém toca em você. Você tem exclusividade de Deus na sua vida. Você é uma pessoa dele. Eu morava num bairro onde se fazia sapatos sob medida. E eu gostava de comprar sapatos lá, porque na cidade ninguém tinha um igual. Era exclusivo. Lembra do jumento? Paulinho? Eu andava pela cidade assim, exclusivo. Ninguém tem um modelo desse no pé. Quando eu leio o apóstolo dizendo, nós somos propriedades exclusivas de Deus, que nem você, ninguém. Você é dele. E ele está fazendo de você uma pessoa muito mais forte, muito mais tolerante. E olha que eu era intolerante, mas nesses 5 anos, eu me senti tão pó. Eu não sabia qual era a diferença, se era o pó da terra ou eu mesmo, porque virou tudo um bagaço só. Às vezes a gente tem que virar mesmo um pouco de pó da terra para entender melhor o sentido da vida, não é? Você não está perdido não, viu? Alô? Você não está perdido não. Você está seguro nas mãos de um Deus responsável, que vai cuidar de você até o último dia da tua vida, que não vai te abandonar, que não vai largar você pelo meio do caminho. Nossos amigos nos largam, nossos parceiros nos largam, nossos pais nos largam, mas Deus não vai largar você. Você é dele pelos séculos dos séculos. Nasceu pela vontade dele, será recolhido pela vontade dele, se assentará no concílio pela vontade dele. Você é dele para todo sempre. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Minha última frase e eu termino aqui. Um abraço para os que estão saindo da nossa transmissão ao vivo pela rádio. Shalom, até domingo próximo que vem. O caminho terá a função de transformar fracos em fortes. Assim como o exercício físico que hipertrofia e que faz apodrecer os músculos para que músculos novos e fortes apareçam, o caminho fará de você um campeão. O enfrentamento nos torna fortes, transforma nossas mais frágeis
e obscuras realidades em agigantamentos notórios. Que seja assim na sua vida, que seja assim na vida da sua família.